Graça e paz, nesse dia 12 de outubro de 2025, eu creio que a palavra ela é viva e é eficaz. Ela penetra e divide alma e espírito, juntas e medula. E essa palavra da promessa, ela é apta aos nossos corações, porque a lei ela não pode invalidar a promessa. A promessa já está dentro de nós, como a esperança, como o amor, como o perdão. A justificação pela fé está dentro de nós. Por isso que você é um justo aqui nessa terra, que Deus já abençoou. Porque você é um predestinado, é um eleito, é a luz desse mundo, é o sol dessa terra. Você é tudo para Deus. Agora, para o homem, muitas das vezes, nós nesse corpo aqui não valemos nada, mas só que Deus nos vê em espírito e verdade, aqui dentro desse corpo, onde tem aqui um brilho, tem um tesouro, que ele que colocou o Espírito Santo dentro de você, dentro de mim, e daquele que crê, para entender o Evangelho. Por isso que Deus é com você nesta manhã, e tudo Ele te dá, e vai te dando, e vai te dando, e você fica completo, fica 100%, porque você cresce a 30, a 60 e assim por um, porque você dá bom fruto aqui nessa terra, porque você não segue a homens, você ouve Deus falar com você, que te ama e nunca te abandona. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, meu Pai. Eu quero com estas palavras contar as maravilhas que Deus fez. Ele me abençoou. Que lindo presente que eu ganhei. Eu quero te falar do fundo do meu coração. Esse presente não tem preço, Cristo a solução. Ele é contigo, Ele é o amor, Ele é o perdão, Ele está gravado dentro do nosso coração. Nós somos um espírito com Cristo, aqui nesta manhã. Por isso, a lei não pode anular a promessa. A graça, o evangelho, ele já foi todo revelado aos nossos corações, onde que você pratica boas obras, porque Deus preparou para você de antemão e você hoje anda nela, porque você é um abençoado, é um mais que vencedor. Você é propriedade exclusiva de Deus, para não viver na mão de homens. Vive com Deus aqui no coração, com esse amor de Deus e com esse perdão. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado por esta manhã. Então, meu amado, a lei, ela não pode anular a promessa, que a promessa de nós já veio. Ele falou, Pai, está consumado, João 19,30, desde ele está aí. Rendeu o Espírito e veio. Hoje está dentro de nós. Lá não, lá quando ele vem lá, ele anda ainda algum tempo antes de lá. Por isso você entende hoje João 20:26 e João 20:10. Tomé, que era o incrédulo, e Maria Madalena, que foi atrás dele no sepulcro. Hoje não temos que andar atrás de ninguém. Deus veio e mora no coração daquele que tem o amor e o perdão já gravado no coração. Então, a lei não pode anular, invalidar a promessa. Então, por isso que Paulo, 11:30 de 1 Coríntios, ele falou, existem muitos fracos e doentes. Aonde? Nas congregações. Porque se você estava doente no mundo e você vem para a religião, você tem que estar sarado. Mas quando Paulo prega aqui, ele prega para os crentes, para aqueles que estão dentro da igreja, não é para aqueles que estão fora da igreja. Os que estão fora da igreja, ali Jesus o julgou. Está julgando e vai julgar, porque é na mente. Uma mente que faz as obras má, o homem da iniquidade, eles pagam um preço, mas aqui mesmo, sofrendo um dano e não sabe como recuperar esse dano, porque não tem o Cristo. Quando você tem o Cristo, você recuperou a sua mente. Por isso, 2:8 de Efésios, a tua mente foi transformada, ele abriu tua mente e ele entrou. Entrou como? Você não sabe, eu também não sei como é que ele entrou, porque eu não queria estar aqui não. Eu falava comigo assim, como é que eu vou deixar, esse mundo que está aí fora, por eu ser um apaixonado por um clube de futebol,
Como é que eu vou pregar a palavra? Como é que eu vou andar com Deus? Não. Deus está dentro do nosso coração. Ele separou a carne do espírito para te ver em espírito e verdade. Por isso que aqui eu estou todos os dias pregando a palavra, porque ele me vê em espírito e verdade. Então, por isso entendemos, né, que quando você vai tomar a Santa Ceia, o que acontece? Você tem que discernir ali o que você está fazendo. Porque você às vezes toma a Santa Ceia na igreja, mas para juízo. Né? E o juízo, ele foi na cruz. Por isso foi sentenciado lá. Os judeus, havia essa sentença para eles lá, Malaquias capítulo 1, versículo 1, e na cruz, 1 João 3, 4, 5, 6, ali a sentença chegou. Então eles passaram ali pelo juízo. O juízo hoje aqui depois da cruz na nossa mente é uma mente que faz coisa errada, que rouba, que mata, que manipula. 171, tem muito 171 aí que está usando o nome de Jesus para enganar as pessoas. Então depois que vem, né, a cobrança de Deus, eles começam a chorar. E fica doente, porque às vezes vai preso e não quer ficar preso e fica doente. Então a carne fica fingindo que está doente. Então a depressão vem uma opção de coisa na mente dele carnal, porque ele está com a mente vazia. Quando você enche a mente do Espírito Santo, está dentro de você, por isso é que eu sempre menciono, já foi ortogada para nós, Romanos 5,5. Por isso que a pregação ela é de graça. Então as igrejas, os outros que tem no mundo secular e religioso, né, elas fazem o quê? Elas arrecadam dinheiro nas igrejas para pagar o pregador. O pregador não é convertido, vem cobrar ali dos membros, né, que o pastor cobra na cara de pau e para pagar o pregador. É 10 mil, é 30, é 40. Então isso aí não é evangelho, isso é um comércio que Deus já avisara lá através do Filho. Marcos 11,15. Não faça da minha casa um comércio que eu não ensinei, porque vocês serão chamados casa de oração, depois da cruz, casa de oração. Então, a oração que eles fazem hoje é para cobrar R$ 100 por uma oração, e você tem que ir lá na igreja dele, porque em casa você não recebe a cura, a libertação. Não, em casa você recebe, quando você recebe esse evangelho aqui. Por isso que foi para a liberdade que Deus Cristo libertou. Não viva mais na escravidão de um pastor, porque ele vai escravizar você. Se liga para mim na minha casa, se eu vejo ele na televisão, um exemplo, né? Um exemplo que vou dar aqui. Ele quer me levar para lá, para dentro do assalpão, porque lá ele vai manipular. Agora aqui na minha casa não. Se ele orar por mim e me der a cura aqui, eu não vou pagar nada, ele não vai fazer isso. É igual o médico, você vai ter que ir no médico e pagar a consulta. O médico não vai vir na tua casa, você vai ter que pagar um dinheiro. É igual o pastor. Então tudo aqui você paga, mas aqui a dívida aqui foi paga por Deus. Na cruz deixou lá o corpo do filho e ele veio em espírito de verdade ensinar a igreja a não pagar nada, porque você está sarado, está curado, você está aqui no nome do Pai. Né? O Espírito Santo desceu do céu, está dentro de você. O Filho veio e fez as obras. Entregou o reino ao Pai. O Pai vem e traz o Espírito Santo para todos nós que estamos aqui. Por isso, 2:1 de Atos foi derramado toda a carne. Então você o tem. Mas como você não sabe que você tem, você vai atrás do pastor. É onde ali está um manipulador. Você pode notar que 90% deles enganam. Agora tem uma parte que trabalha certinho, mas quer sempre também tirar uma coisinha para ele, porque a carne ela tem esse poder de tirar o dinheiro daquele que crê em Jesus Cristo, mas só que é de graça, não se paga nada. Então aqui João capítulo 6, né? Capítulo 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então é o Pai que envia. Por isso que você não aceita Jesus. Foi vós que me escolheste, né? Então, Deus escolheu. Deus me escolheu, mas eu tive que aceitar. E depois, para entender o Evangelho, só Deus para revelar. Então, João 15,16 está lá. Não foi você que me escolheu, eu que escolhi a vós outro, para que você agora vá e dê fruto para mim, para Deus. Por isso tem duas estradas, a do homem para lá e a de Deus para cá. Você segue às vezes o homem e não quer seguir a Deus, porque Deus vai te revelar o Evangelho no teu coração. Você se livre disso aí, de homens maus e perversos que estão por aí, manipulando. Então, 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por quem? Pelo homem? Não, por Deus. Por isso está lá. Jeremias 31, 31.
Eu vou ensinar do menor até o maior, dos teus pecados, não vou me lembrar mais. E vou usar de misericórdia, para você não quiser. Isso ele fez na cruz, com aqueles que lá estavam. Então tu já nasceu aqui abençoado, com a bênção no teu coração, e não sabe. E Hebreus 8, do 11 ao 17 está ali, em diante está ali. Dos seus pecados, não vou me lembrar mais. E eu vou ensinar do menor até o maior. Então, por isso que a pregação, a palavra já foi pregada, como fala Romanos 10, do 12 em diante. Já foi pregada, agora tem que ser revelada. Porque se não for revelada, a pessoa não vai entender o evangelho, que é o poder de Deus na nossa mente, que é 2 Timóteo, capítulo 1, 8 e 9. O evangelho é o poder de Deus, não é a escritura se cumpriu na cruz. A escritura é inspirada por Deus. Agora o evangelho é revelado por Deus. Para aqueles que entenderam que Paulo é o apóstolo e mestre aos gentios. Como é que eu sempre menciono. Então, Paulo, ele foi chamado para o ministério do Espírito, para entender isso aqui. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, esse vem a mim e ele veio àquele que crê. Por isso eu fui a ele e ele veio a mim. Ele está onde? No meu coração, porque eu entendi o Evangelho. 46. Não que alguém tenha visto o Pai, ninguém vê o Pai, né? Mas o Espírito está dentro de cada um de nós. Salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Você tem visto o Pai? Eu tenho. Em cada irmão, seja espírita ou não, eu tenho que ver Deus naquele coração que é de Deus. Então, se ele não faz maldade, se ele não manipula a palavra, ele é um bem-aventurado, porque Deus ama aqueles que falam a verdade dele. 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, a vida eterna já é um dom de Deus, já está aqui. A profecia já tem vida eterna. Por isso que pela graça você está salvo. 2:8 é fé. Você tem que fazer uma coisa de libertação. Você tem que fazer uma cara de maldição. Você tem que buscar ninguém no monte, porque está dentro de você. Ele falou, não me busca aqui, nem ali, nem lá. Eu vou estar dentro de vós. Hoje desceu do céu, está dentro de nós. Porque já foi cumprida a promessa. A promessa veio, a esperança veio, o Espírito Santo derramado e você aqui crê. Então a pastora e o pastor vai gritar, vai falar, vai espenar. Ela vai inventar uma história. Mas você não vai cair, porque aqui está a verdade de Deus. 48. Eu sou o pão da vida, então ele é o pão da vida. Agora, o pão material que o padeiro fez e desceu do forno, não é aquele pão. O pão espiritual. O corpo dele foi dado. 49. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo, 50, que desceu do céu. Já desceu do céu. Já está no nosso coração. Por isso ele falou, o trono é onde eu estou, é os céus. Mas a terra, os meus pés estão sobre a terra. Porque por isso que o mundo não acaba, o cosmos não. Geração vai, a terra continua. Eclesiastes 1:4. Mas o pastor e a pastora, eles vão te enganar. Eles vão esperar a volta de Jesus, o arrebatamento, você vai para o céu, uma rua de ouro, o céu de cristal, sendo que aqui é o próprio céu. Eles querem te levar para lá, para a igreja dele, para você... É como você fazer uma viagem para os Estados Unidos. Você para em São Paulo, não sei aonde, você pega outro avião para lá. Mas sabe que o avião aqui, a passagem aqui é direta. É daqui para o pai, do pai para aqui. Não tem intermediário, porque aqui não tem empresário. Aqui não tem pastor, segundo a carne. O pastor aqui é o Espírito Santo, é ele que ensina a igreja. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, é a carne dele. Para fazer Santa Ceia tinha que dar carne. A carne e sangue. Tem carne e sangue? Então é um engano religioso, o pão e o suco. 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar de comer a sua própria carne? 53. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o meu sangue, não tendes vida em vós mesmos. 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quando ele foi na cruz, ressuscitou, você ressuscitou com ele. Por isso você tem um batismo do Espírito Santo em você. João 11:25. Tudo já aconteceu. Acabou. Você aqui senta e Deus fala com você. Que te ama, que te ama, que te ama. Mas o pastor não vai falar isso para você. Ele vai mandar você ir lá na igreja dele, fazer uma coisa de libertação, buscar uma rosa ungida, buscar um avental de Paulo,
um lenço ungido, uma arca de Noé. Só que aqui você entrou na arca de Deus. Deus aqui te alimenta e te dá a palavra de sabedoria, para que aqui você não vá ao deserto, não vá ao Egito, não vá ao poço de Jacó. Porque lá estava a mulher samaritana e falou: mulher, a água que eu lhe der, essa água fluirá em você, um rio de água viva que vai hoje jorrando em nós. Quando você entende o mistério, que o troço estava oculto e eu no teu coração. A mulher samaritana, lá em João 4, né? Versículo 6 em diante, está lá. Jesus fazendo as obras, sentado naquele poço, e ela chegou. O poço, como era fundo, não podia tirar. Então, aqui não, aqui o fundo do mar que está tranquilo, onde nós estamos com Cristo, porque aqui a onda que bate para lá e para cá e vai machucando as pessoas, mas só que o fundo do mar é onde Cristo está. Por isso ele falou: mulher, a água que eu tenho aqui, ela vai jorrar em você para sempre, como jorra hoje. Por isso ele falou: mulher, o meu Pai procura aqueles que me adoram, em espírito e em verdade, não na caducidade da letra, porque a letra ela mata, mas o espírito vivifica. Romanos capítulo 7, versículo 4, 5, 6 está ali. Temos que servir o outro, aquele que ressuscitou após a morte, para dar um fruto para Deus. Porque se você ficar no Nazareno, você vai ver na letra, e a letra ela mata, mas o Espírito aqui vivifica. Isso que ele ensina para nós hoje. 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 55. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a bebida. É a verdadeira. Então o pão e o suco é uma fraude, é uma farsa que eles fazem como Santa Ceia. Quando Jesus celebra a Páscoa. Lucas 22,14. Esta é a Páscoa antes do meu sofrimento. Agora, quando eu vier, jamais vou beber dela, porque eu sou o Espírito Santo em você, para te ensinar a viver feliz, contente em toda qualquer situação. 56. Quem comia a minha carne e bebeu o meu sangue, permanece em mim e eu nele. 57. Assim como o Pai que vive em mim, eu igualmente vivo no Pai. Também é quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, se eu se alimento por Cristo aqui, eu vivo por Ele. A graça está em mim, o amor está em mim, o perdão está em mim, a paz está em mim, tudo está em mim, eu não preciso de nada. Por isso que Ele supre todas as minhas necessidades. Por isso que tudo eu posso, nele que me fortalece. Agora, nem tudo me convém. Como está Filipenses, capítulo 4, 13 e 4,19. Se eu não me engano, se eu não me esqueci, é isso aí. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, contudo morreram. Então, quem comeu esse pão aqui morreu. Só que nós estamos vivendo. Nós não morremos. Nós estamos vivendo, porque Cristo vive, por isso ele citou: quem comer este pão viverá eternamente. Eu comi desse pão, eu entendi a palavra, eu entendi o mistério, eu entendi que Paulo, ele é o professor da graça, né? Com Cristo, porque Cristo ensinou ele. Se Cristo ensinou ele, é o professor. E se ele é o professor, eu aqui eu sou o aluno. Eu estou aprendendo de Cristo, para que eu possa aqui entender o Evangelho. Morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. 51. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Hoje você não está na sinagoga. Hoje você é uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, sem defeito no Espírito. Por isso ele fez uma igreja hoje pura e lavada. Por isso ele desceu do céu, 21 de Apocalipse, versículo 1 ao 5, desceu do céu e casou com a igreja. Fez a igreja hoje a casa dele. Aqui ele é o cabeça, aqui ele traz as mensagens para o nosso espírito, que é santo dentro de nós. Por isso que a salvação não se perde. O que você pode perder aqui é ter os dias de vida que estão contados por Deus. Você fazendo coisa errada, você paga um preço, como muitos estão pagando um preço aí, porque não entenderam a graça, não entraram por aqui, não cresce a 30, a 60, 100 por um. Tem que crescer para entender o Evangelho de amor e de poder na graça e no Evangelho, sem cobrar um centavo de ninguém. Aqui por amor, por perdão no coração. Obrigado, Senhor. Eu quero com estas palavras contar as maravilhas que Deus fez. Ele me abençoou. É um presente que eu ganhei. Eu quero te falar do fundo do meu coração.
Ele não tem preço, Ele é a solução, Ele está comigo, contigo Ele sempre vai estar, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, Jesus Cristo, Ele é nosso pastor. O Espírito Santo, Ele é o professor, Ele é o provedor. Ele ensinou a Paulo, e Paulo está aqui, trazendo o mistério, que a história estava oculta e hoje é revelado à igreja. Por isso está lá, Romanos 2,16. No dia que Deus julgar em Cristo Jesus, tá? O segredo dos homens, em conformidade com o meu evangelho. Paulo tinha um evangelho, por isso, Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo foi separado para o evangelho. Você quer entender? Você quer receber o Cristo dentro de você? Leia as 14 cartas de Paulo e entenda aquilo que João fala ali. Já aconteceu para que Paulo viesse e revelasse a graça, o evangelho ao nosso coração. Espero que você entenda, dê um like. Já tenha de Deus esse amor, esse perdão. Um grande dia para você. Receba o meu abraço e o carinho do Pai, o perdão do Pai, o amor do Pai, tudo do Pai para o teu coração, que é o amor do Pai e o perdão. Amém. Glória a Deus.